Salve, herdeiros do trono perdido! O reino de Gunnar clama por justiça, e a coroa aguarda aquele que será digno de erguê-la novamente. Eu sou Rafa de Boa, seja bem-vindo a mais um episódio da leitura do livro-jogo A Coroa de Gunnar. Um tempo aí, algumas semanas, sem novos episódios, pareceu que eu tinha dado aquela desanimada, depois do, olha aí o spoiler, depois da morte da nossa querida Altira, Dedos de Rocha, o personagem estava tão avançado nessa história, mas é isso, não tem muito o que fazer, né? Quando o livro prepara algumas boas armadilhas pra gente, não tem como fugir. Mas não foi isso, eu não fiquei desanimado com o livro. Como vocês podem perceber, estou num cenário diferente, eu tive algumas mudanças aí, pessoais e tudo mais, mas finalmente consegui aqui separar um tempo para conseguir continuar essa leitura que sim é fantástica. Eu estou muito curioso em saber o que vai acontecer a partir de agora, porque tem muita coisa nova, principalmente nesse episódio em específico. Acredito que a gente vai só criar um novo personagem, né? Como eu disse no último episódio, é preciso criar agora, não é mais ficha pronta, é uma ficha nova, uma criação de personagem que a gente vai utilizar o apêndice do livro, que vai nortear para a criação de um novo herói aí, que irá em busca dessa coroa finalmente. Então, bom, se você não está por dentro do que está acontecendo, como sempre, aí informo que temos a nossa playlist aqui no canal, então acompanha tudo que aconteceu, todos os personagens que foram utilizados nessa história e que hoje vamos iniciar essa criação. Vou junto com vocês criar um personagem diferente e se você ainda não é inscrito, o momento é agora, inscreva-se aí no nosso canal, comenta, curte, compartilha e vamos agora para o que interessa. Não vou entrar aqui na recapitulação do episódio anterior, porque é muito triste, mas se você ficou curioso, é só ir lá no episódio onde a Altira avança, mas infelizmente a jornada dela terminou. Enfim, vamos ao que interessa, né? Só fazendo a transição aqui também da nossa situação atual, né? Como vocês podem perceber, existe aí mais uma lápide, que é a da nossa anã maga. Então, tivemos o Hírem, tivemos a Sinla Sombra, tivemos o Kaltramashir e, por fim, agora a Altira Dedos de Rocha, contemplando aí mais uma lápide no nosso cemitério. O mapa de Gunnar ainda falta uma conquista, que é no Bosque Branco, e também tem a nossa conquista do Pilar das Virtudes. Nós já conquistamos 3 pilares aí, na verdade, dentro do pilar a gente conquistou 3 selos, né? Que são as virtudes. Cada virtude representa o que vai fazer o novo, né, monarca aí, vamos dizer, do reino de Gunnar a conquistar a coroa. Então temos 3 conquistas que são fundamentais. Como vocês podem ver aí, tem um token vazio. Eu já sei o que eu vou fazer, dando um leve spoiler, mas eu vou, junto com vocês, entender aqui como é a criação dessa ficha. Então, vamos ao que interessa, leitura do livro e direto ao apêndice. O apêndice deste livro, dessa criação de personagem, ele se encontra na página 566, e aí não é mais referência, né? Algumas páginas do livro, elas têm o índice mesmo ali, que para te nortear, são as últimas páginas do livro, inclusive cuidado, porque às vezes as últimas páginas contemplam algum spoiler em definitivo, e aí a partir da página 566 ele mostra a criação de personagem. Eu vou ler aqui alguns passos e tentar ser o mais dinâmico possível, até para não delongar muito o vídeo, e para quem já conhece a criação, fica aí meio que sem sentido, né? Então vamos lá. Aqui diz o seguinte: este apêndice traz as regras necessárias para você criar seu próprio personagem. Retomando, os outros que foram abordados aqui na gravação são personagens prontos que o livro oferece. São 4 personagens prontos, são esses que eu acabei de citar anteriormente, e agora é muito personalizado. Você vai criar a sua ficha de acordo com o que mais te agrada. E aí a gente já usou muitas raças diferentes e classes diferentes.
No caso, vou dar continuidade aqui, mas vocês vão entender um pouco sobre como que é esse processo. Então este apêndice traz as regras necessárias para você criar seu próprio personagem. Esse processo envolve 3 passos. No passo 1, você escolhe sua raça. No passo 2, escolhe sua classe. Por fim, no passo 3, você recebe pontos extras para gastar em atributos ou poderes. É esse o pega dessa parte do livro que eu achei sensacional já. Eu dei uma olhada antes de fazer o conteúdo aqui e achei muito interessante. Dá para você criar um negócio bem bacana. Então, passo 1, raça, né? Dentre as raças aqui, ele diz: Gunner e os 7 reinos são habitados por diversas raças fantásticas. Além de humano, você pode jogar de anão, gigante ou aberrante. São poucas raças, né? Na verdade, ele oferece apenas 4, né? Contando o humano mesmo. E aí ele diz que sua raça define seus atributos iniciais, dentre força, habilidade, PV e PM. Então, dessas raças, né, como eu já disse, humano, anão, gigante e aberrante, todos a gente já usou. O humano foi o Hírin, aberrante foi a Sinla, o Kaltramacher era o gigante e a anã foi a Altira. Então eu vou ter que repetir nesse caso alguma das raças. E como eu disse nos primeiros episódios, no primeiro episódio, se eu não me engano, eu gosto muito de jogar de humano, classicão assim. Os atributos iniciais dele vão ser Força 7, Habilidade 7, PV 10 e PM 10. Esses são os atributos iniciais. E a descrição diz o seguinte: humanos são a raça mais populosa de Gunner e dos reinos. Adaptáveis e versáteis, possuem potencial para se sobressair em qualquer área, o que os permitiu resistir aos momentos mais sombrios da história do mundo. Variedade é a característica mais marcante dos humanos. Variedade na aparência e no porte físico, nos costumes, na forma como organizam suas sociedades e na maneira como encaram o mundo e seus desafios. Enquanto outras raças possuem traços distintos que as definem e moldam, humanos são livres e guardam em si a capacidade de trilhar qualquer caminho, das armas à magia, das artes à política. Faz sentido, né? Por isso que eu gosto bastante também. Eu gosto muito de fantasiar a raça também e interpretar raças diferentes, mas eu tenho uma leve intenção de usar essa ainda, né, como a raça principal para tentar conquistar a coroa. Existem outras descrições, obviamente, de cada raça. Eu não vou delongar, como eu falei, senão o vídeo fica muito longo, mas aí está contemplado dentro desse passo 1, dentro das opções aqui que eu falei. O passo 2 é a classe, e ele diz o seguinte: uma classe é como uma profissão, ela representa a forma que o personagem escolheu para enfrentar os perigos do mundo e perseguir seus objetivos, com armas, perícias ou magias. Você possui 6 opções de classe: bárbaro, bardo, caçador, druida, ladino e mago. Sua classe modifica seus atributos e fornece perícias e poderes. Veja o passo 3 para a descrição das perícias e poderes. Mas ainda no passo 2... como eu disse, a gente já usou bastante classe também, mas como um dos nossos inscritos aqui no canal disse, ainda faltam 2 classes não utilizadas, que são elas druida e também o ladino. São essas 2. O que vocês acham que eu vou escolher? E aí eu pensei muito bem, né? Um humano combinaria bastante com um ladino. Mas o ladino talvez não combine tanto com a coroa. Será? Enfim, eu utilizei, né? Talvez até porque a gente duelou com um favo de mel nos penúltimos episódios e me atraiu bastante e eu gosto também da classe druida, então eu vou por ela. Beleza? Escolhido aqui a classe druida. E aí, logo na sequência, eles dizem o seguinte. Eu vou até olhar aqui, porque eu preparei também uma ideia aqui de utilizar aqui uma visão mais dinâmica dessa leitura, dessa parte de criação. Aí eu criei aqui, o passo 1 é raça, atributos iniciais, passo 2 classes, modificadores e passo 3 pontos extras. Porque dentro desses pontos extras ainda tem uma questãozinha que eu vou explicar daqui a pouco. Mas vamos lá por partes. O druida, ele dá modificador de atributo PM mais 5, né? Então além
dos PMs iniciais que a gente começa com a raça humana, ele dá mais 5 de PM por ser druida. E também perícias. Dessas perícias ele nos dá conhecimento e sobrevivência e poderes, magia divina. E aí vocês vão entender um pouco lá na frente o que se trata isso. Mas, lendo a descrição do druida, diz o seguinte: nascida na sociedade élfica, a tradição druídica é uma religião que venera elementos do mundo natural em vez de santos e deuses. Para os seguidores dessa fé, os animais, as plantas e até mesmo as estações fazem parte de um ciclo primordial, do qual emana um poder divino que é responsável por tudo que existe no mundo. Com a abertura da Floresta Alta, a tradição druídica está se espalhando pelo mundo, encontrando simpatizantes sobretudo em pequenas comunidades rurais e outros lugares isolados, onde a natureza e seus elementos estão mais próximos do que os santos. Antigamente restritos às florestas élficas, druidas agora são encontrados em outras regiões, sua fé sendo praticada por indivíduos de outras raças, mas que continuam protegendo aqueles que respeitam a natureza e punindo com fúria primordial aqueles que agridem suas terras protegidas. Então, escolhido os dois, eu vou até já mapear aqui uma outra questão que eu trouxe... Não, ainda não, senão eu vou acabar dando um spoiler aqui no vídeo. Mas enfim, temos a raça humana e classe druida. Beleza. Então, eu preenchi já essa ficha, né? E aí, quando tiver as informações do passo 3, para vocês entenderem, eu abro tudo aqui para a gente deixar mais visual isso. Então, passo 3, pontos extras, diz o seguinte: no último passo da criação de personagem, você recebe 3 pontos que pode gastar para melhorar seus atributos ou comprar poderes. Tá? Gastando um ponto, você pode aumentar sua força ou sua habilidade em mais 1, até um máximo de 12. Seus PV ou seus PM em mais 5, até um máximo de 25, ou comprar um poder. Tá? As perícias são aquelas que a gente já conhece, né? Conhecimento, diplomacia, enganação, furtividade, intimidação, ladinagem e sobrevivência. E os poderes, aí eu vou entrar no detalhe aqui porque eu acho bem legal. Tá? Então, poderes são habilidades especiais que permitem que você faça ações únicas. Tá? Tem alguns poderes que a gente já usou em alguns personagens que a gente utilizou aqui na história, mas talvez existam outros aqui que a gente não utilizou. Então vamos lá, ataque à distância a gente já utilizou. Você possui uma arma de ataque à distância, como um arco ou uma faca de arremesso. Na primeira rodada de um combate você pode gastar um PM. Se fizer isso, role um D6 e subtrai o resultado dos PV de um inimigo à sua escolha. Você pode usar ataque à distância apenas na primeira rodada e apenas uma vez por combate. Ataque furtivo. Na primeira rodada de um combate você pode gastar um PM. Se fizer isso, role 3 dados para determinar seu teste de ataque nesta rodada em vez de 2. Esse aqui é bem legal, né? A gente não utilizou ele ainda, então toda vez no início do combate a gente usa um PM, que tranquilinho o gasto ali, e 3 dados no primeiro ataque, né? Muito, muito da hora, porque daria até um máximo aí de 18 de dano, né? Com cada um é um D6, e então dá para dar uma balizada legal aí logo no início. Tem o inimigo favorito, é interessante também porque você escolhe uma criatura, né, um tipo dela, sendo humanoide, fera ou espírito, e você recebe mais 3 em testes de ataque contra criaturas do tipo escolhido, mais 3 em todos os testes de ataque durante todo o combate, a partir do inimigo que você escolheu, né, da criatura específica que você escolheu. Você combater com ela é muito bom. Tem o poder eclético. O eclético diz o seguinte: escolha uma magia da lista de magias arcanas ou divinas. Você pode lançar essa magia. Além disso, você pode gastar 2 PM para se tornar treinado em uma perícia por um uso. Eu achei muito bom o eclético. Energia extra. Você consegue invocar forças interiores para se recuperar espantosamente. A qualquer momento você pode gastar 2 PM. Se fizer isso, role um dado. Você recupera uma quantidade de PV igual ao valor rolado. Essa energia extra eu achei um pouco quebrado, porque 2 PM eu achei muita coisa, porque você pode rolar um 1, né? Um resultado muito baixo para um D6. 1, 2, 3, né? Eu achei meio quebrado esse aqui, acabei não gostando muito, mas, né, pode ser fundamental, porque se rolar um 6, você recupera bastante ali da sua vitalidade ali. Fúria.
um poder novo, você pode gastar 1 PM para ganhar mais 2 de força durante um combate. Esse aqui é bom. Tem a magia arcana, se você, né, não tiver já pela classe, porque diz o seguinte: através de estudo rigoroso, você aprendeu como manipular as energias mágicas do mundo. Escolha 3 magias da lista de magias arcanas, você pode lançar essas magias. Magos já começam com essa vantagem sem pagar pontos por ela. Personagens de outras classes... personagens de outras classes não podem adquirir esta vantagem. Então é isso, né? Teoricamente, não necessariamente eu posso pegar esse poder específico. Esse poder de ter 3 magias, né? Que são coisas diferentes entre poder, e tem um capítulo que é a magia, uma citação aqui. Dentre os poderes, além da magia arcana, tem a magia divina, que é o que a nossa classe oferece como druida. Então ele traz, através da devoção a um deus, você recebeu o poder mágico. Escolha 3 magias da lista de magias divinas, você pode lançar essas magias. Druidas já começam com essa vantagem sem pagar pontos por ela. Personagens de outras classes não podem adquirir esta vantagem. São coisas diferentes de novo, né? Vantagem do poder magia para pegar 3 magias não pode ser escolhido por outras classes, mas você pode pegar magia arcana ou magia divina, mesmo sendo de outra classe, mas aí é uma só, você paga pelo custo dela. Poder oculto. Você é mais poderoso do que parece. Sempre que você fizer um teste de força ou habilidade, pode gastar 2 PM. Se fizer isso, recebe um bônus de mais 2 no teste. Você deve usar esse poder antes de rolar os dados. Isso aqui eu achei bom até essa última frase, que é: você deve usar esse poder antes de rolar os dados. Porque assim, é interessante, isso está bastante evidente até nas regras de Tormenta 20, por exemplo, dentro do RPG, né, de mesa e tudo mais. Mas pro livro, eu acho que por ser somente um dado, ou na verdade 2 dados, né, quando é habilidade também, eu acho que você pode ir muito bem e gastar 2 PM à toa. De novo, talvez se fosse 1 PM eu acharia melhor esse poder oculto, mas pagando 2 eu não achei muito interessante. Tem outro poder que é a riqueza. Você é rico por ser filho de um nobre, por pertencer a uma guilda de mercadores ou simplesmente por ter encontrado um tesouro em uma aventura. Você começa o jogo com 20 peças de prata a mais que o normal. Eu acho legal esse poder, mas eu acho que não combina com o druida, com o meu personagem, com a lore que eu estou criando na minha cabeça. E também, além de tudo, a gente já começa com mais 10, que eu vou explicar lá na frente lá o que a gente já tem de ganho, além do que a gente já vai construir na personalização dessa ficha. Então, é bom, mas não é interessante para mim nesse momento. Treinamento em perícia. Você se torna treinado em 2 perícias à sua escolha. É legal, mas não achei tão vantajoso também. Então, para gastar como um ponto, né, de atributo, um ponto extra, para pegar um poder como esse, acho que não valeu muito a pena, não. Então, são esses os poderes. Vamos às magias. Se você for um bardo, druida ou mago, pode lançar magias, também chamadas de feitiços. Magias funcionam como poderes. Algumas você pode usar quando quiser, enquanto outras só podem ser usadas quando instruído pelo texto. Se você for um druida, pode escolher 3 feitiços da lista divina. Se for um mago, pode escolher 3 feitiços da lista arcana. Se for um bardo, pode escolher um feitiço de qualquer lista. Então é isso também. Se você for bardo, você consegue utilizar esses poderes além, de novo, da arcana e da divina como poder lá atrás. Então, além de ser mago, druida, você pode ser bardo e pegar essas 2 aí. Então, dessas magias, existem algumas aqui, né, que são as arcanas: bola de fogo, enfeitiçar, invisibilidade, invocar monstro, raio mágico. Bola de fogo a gente já utilizou, não vou retomar aqui. Enfeitiçar, você afeta a mente de uma pessoa, fazendo com que ela o veja como o melhor amigo dela. Embora seja útil em certas situações, esta magia não afeta monstros nem pessoas com grande força de vontade ou que já estejam determinadas a atacá-lo. Você pode lançar e enfeitiçar apenas quando for instruído pelo livro. Lançá-la custa 3 PM. De novo, se fosse possível utilizar como dano a magia, como arcana, eu acharia bem legal. Como não é o caso, eu achei que 3 PM é muita coisa.
Mas isso é muito gosto, tá, pessoal? Eu tô falando aqui, fazendo, né, o conteúdo como eu acho que é legal de se fazer, de trazer as referências, mas também, se utilizou, depois você conta aí nos comentários se foi interessante utilizá-la, né, na sua descrição da sua leitura do livro como um todo, né? Tem a invisibilidade, também utilizamos essa magia e somente quando for instruído pelo livro também. Aí gasta 4 PM, é muita coisa. A gente utilizou com a Sinla, né? Invocar monstro, e aí que tá. Essa magia invoca um monstro que avança e ataca seus inimigos. O monstro pode ter qualquer forma escolhida por você, uma estátua de pedra, um diabrete de fogo, um arbusto ambulante. Você pode lançar e invocar monstro uma vez por combate, qualquer referência que tenha ficha de um ou mais inimigos. Ah tá, qualquer referência mesmo se tiver um ou mais inimigos dentro de um combate. Você gasta 3 PM e invoca um monstro com força 7 e PV 10. O monstro luta no seu lugar por um combate, quando então desaparece numa nuvem de fumaça. Você não pode lutar também. Isso é importante, porque precisa se concentrar para manter a magia. Porém, diz ainda aqui, se ele for morto, você deverá continuar o combate, obviamente. Então, se ele for morto, não acabou o jogo. Você entra com um personagem que você tem aí criado. Esse eu achei bem legal. Raio mágico. Este é um dos feitiços arcanos mais comuns, ensinado a quase todos os aprendizes. Com ele você dispara uma rajada de energia em uma criatura. Tipo exato de energia depende de você. Pode ser chamas, jatos líquidos, vento cortante, chuvas de meteoros, raios de luz. Você pode lançar raio mágico uma vez por combate. Você gasta 2 PM, causa 1d6 mais 2 pontos de dano em um inimigo à sua escolha. Se ainda houver inimigos vivos, você deverá continuar o combate. Esse a gente já utilizou também e é muito bom, muito bom. Essa magia, se você não utilizou ainda, vale muito a pena. Gasta pouco PM, dá bastante dano, é fundamental durante um combate. Mas como eu já utilizei, não vou repetir por enquanto. Existem possibilidades de a gente criar outras magias. E das divinas, que teoricamente são as que o nosso druida vai ter, diz aqui. Lista das magias disponíveis são abençoar alimentos. O abençoar alimentos diz o seguinte: você abençoa uma pequena quantidade de frutos que colheu na natureza e os transforma em uma refeição nutritiva. Uma vez por dia, você pode gastar 3 PM para criar uma ração de viagem. Esse uma vez por dia acaba ficando meio confuso, né? Porque teoricamente a gente não sabe quando vira o dia, né? Não sei se é quando a gente dorme, alguma coisa assim, se é possível descansar, quando o livro recomenda. Acabou ficando um pouco confuso isso, mas também 3 PM achei meio alto para uma ração de viagem, lembrando que a ração de viagem dá 4 pontos de vida quando você consome. Tem o poder cura. Com esta prece você canaliza energia e cura os ferimentos em si mesmo ou em qualquer criatura que toque. Você pode lançar cura a qualquer momento fora de combate. E você gasta 3 PM recuperando 1d6 pontos de vida. Achei interessante. Tem também o poder Pele de Cortiça. Esta magia transforma sua pele em casca de árvore. Você pode lançar Pele de Cortiça uma vez por combate. Você gasta 2 PM e diminui todo o dano sofrido por você em 2 até o fim do combate. É uma armadura, né? Então, simples assim, importantíssimo para todos os personagens. Eu acredito assim, independente de qual caminho que você vai seguir aí do seu PJ, você acho que essa é uma das melhores para mim. Tem a forma selvagem. Você se transforma em um animal feroz, como um urso ou lobo gigante. Você pode lançar forma selvagem uma vez por combate. Você gasta 2 PM e recebe mais 1 em sua força até o fim dele. Pânico, outro poder, outra magia, quer dizer. Você assume uma forma assustadora e apavora um pequeno grupo de criaturas. Pânico não afeta pessoas com grande força de vontade, grupos grandes ou espíritos. Você pode lançar pânico apenas quando for instruído pelo livro. Lançá-la custa 4 PM. De novo, né? Essas instruções do quando for instruído, alguns poderes e magias, eu entendo que
pelo menos até agora a gente não se deparou com muitas situações nesse sentido. Talvez mais pra frente ainda agora na nossa leitura, aconteça da gente ter que usar mais dessas magias. A gente usou, se eu não me engano, uma vez o furtividade, ou mentira, o invisibilidade, se eu não me engano, tá? Já faz um tempo aí. Mas é meio raro, ou meio ao acaso que tem que usar essas coisas, né? Então, eu prefiro ter um controle maior de quando conseguir usar. Então, pânico também não é muito interessante para mim. E aí vamos lá ao que eu construí aqui de fato no nosso novo personagem. Como vocês podem ver aí, nós temos aqui a estrutura, então raça e classe, né? E aí eu escolhi isso. Humano, com os atributos iniciais, que nos dá força 7, habilidade 7, PV 10 e PM 10. Modificadores, druida, que é a nossa classe escolhida. Tem mais 5 PM. Peguei as perícias, que vem com as perícias conhecimento e sabedoria. E o poder magia divina, que a gente pode escolher 3 magias, beleza? E dos pontos extras que eu optei, vamos lá. 3 pontos iniciais, que eu optei em força mais 1. Então, nossa força passa a ser 8. Mais 5 de PV, aqui passa a ser 15. E o poder eclético, que é o que eu escolhi desse poder, foi o invocar monstro, que a gente leu aí agora há pouco. Além disso, lembrando, nós temos as conquistas que a gente já teve ao longo dessa história, né? Seja pelo Pilar das Virtudes, seja pelos tesouros conquistados, seja pelo avançar da história no centro-sul de Gandor, nas conquistas do mapa. Todas essas conquistas estão ainda valendo para qualquer personagem que a gente tiver, né? A partir do momento que a gente conquistou, o próximo sempre vai ganhando isso também. E dentre uma das conquistas foi, né, a virtude da lealdade, que nos dá mais um ponto de criação. Então a gente tem 4 pontos. E do ponto a mais que eu escolhi foi o poder Fúria. Eu vou entrar no detalhe melhor aí para vocês entenderem. E qual é o nome do nosso personagem? Eu resolvi criar uma homenagem aí, né? Então, preparem-se. Conheçam o Rafeldon de Boelson, nosso humano druida que está pronto aí para encarar mais uma jornada dentro aqui do nosso escopo, né, da nossa leitura. E espero que dessa vez ele consiga ir tão longe quanto a Altira, que foi a nossa personagem mais longe até agora, mais longeva, vamos dizer assim. Então vou só atualizar aqui com a ajuda de vocês, né, conforme a gente foi criando aqui. Então a força dele agora é 8, né, aqui, por enquanto, tá? Tem coisas ainda por vir. PV dele com o ponto de mais 5 PV que eu escolhi, vai para 15. Isso aí já é o inicial. E aí 10 PM, tá certo aqui, com conhecimento e sabedoria. Então, aqui nessa parte especificamente, eu costumo utilizar mais para um guia de como eu consigo, qual é a minha força atual, minha habilidade atual. Se eu tiver algum modificador, eu incluo aqui, como vocês já repararam em outros vídeos. E também aqui eu vou tirando, né? Tomei 2 de dano, então agora eu tenho 13. Mais ou menos isso. Que é só para isso. E como ficava tudo no mesmo lugar antigamente nos primeiros vídeos, né? Mas como a Altira foi conquistando muitas coisas, eu criei uma nova aba para organizar melhor isso visualmente. E nessa nova aba vocês vão entender melhor qual é a criação e o que o Rafeldon de Boelson tem junto com ele. Muito bom o nome. Então o Rafeldon de Boelson, como eu disse, né? No centro-sul de Gandor a gente conquistou Terras Aradas, que deu mais uma ração para nós. Sempre que a gente inicia um novo personagem, a gente já tem mais uma ração. Então aqui já inclui no equipamento. Forjado em Castelo nos dá mais 1 de dano. Então quando eu tiver minha arma, inclusive, eu vou incluir isso, obviamente, lá na nossa guia. Vitória, entomocida. Acabamos sendo treinado em furtividade. E nós já tínhamos pela bênção de Santa Imoen, mas acabamos conquistando o treinamento de furtividade. Vitória do diálogo, que já começamos com mais 10 peças de prata, que já incluí aqui inclusive, né, no dinheiro. Então esse é o inicial por enquanto. Dos tesouros conquistados, a gente tem apenas 2.
Primeiro, que é o Furtividade, que é a bênção de Santa Imoen, e o Filosofia de Combate, que esse é formidável também. Nos dá mais um de força. Simples, nos dá mais um de força. Então, sendo Filosofia de Combate ativo para todo personagem, eu vou colocar aqui mais um de força. Então, o Rafeldon de Boelson, nosso druida, ele tem 9 de força, 7 de habilidade, 15 pontos de vida, 10 pontos de mana. Além disso, o que o Pilar das Virtudes nos dá? Primeiro, lealdade, que foi o que eu contabilizei já como ponto, eu gastei esse ponto como poder. Coragem, nos dá mais 4 pontos de vida. Essa virtude que a gente conquistou nos dá mais 4 pontos de vida. Então aqui a gente vai para 19. E generosidade. Generosidade nos dá mais 2 pontos de vida e mais 2 pontos de mana. Então 19 vai para 21. 21. E aqui 12 pontos de mana. Pessoal, edição rápida aqui, porque é importante dizer, eu acabei esquecendo de contabilizar os 5 pontos a mais de PM que a gente tem como druida, né? A nossa raça inicial já nos dá 10 PM, porém, como druida, esses PM passam a valer como 15 e não 10 aqui. E outra coisa, por ser já inicial 15, a gente ainda tem a generosidade que nos dá mais 2 PM por conta da virtude conquistada no pilar, né? E aí, de 12 vai para 17 aqui. Então, esses são os pontos iniciais do Rafeldon de Boelson. Outra coisa muito importante que eu não deixei muito claro, talvez nessa parte do vídeo, é que o mago tem as magias arcanas a serem escolhidas. O druida tem as magias divinas a serem escolhidas. O bardo pode escolher qualquer uma dessa lista. Porém, por que eu tenho uma magia arcana? Eu tenho uma magia arcana que é a escolhida como o invocar monstro. Eu tenho porque o poder eclético nos permite isso. Eu posso escolher qualquer magia, sendo divina ou arcana, para o meu personagem. Se você não tem esse poder, você não pode escolher uma magia arcana. Beleza? Então, só para deixar esse disclaimer para vocês e deixar mais interessante aqui, mais certinho o vídeo. Beleza? Pode continuar aí agora que tem muita coisa legal ainda por vir. Ansiosíssimo. As perícias, conhecimento, sobrevivência, entra também em furtividade, por conta da bênção ou pelo entomocida. E as minhas magias escolhidas. Vamos lá. Das 3 magias que eu posso pegar como druida, das divinas, eu peguei forma selvagem, porque é um druida, né? Quero me transformar, cura e pele de cortiça. Eu achei muito boa a pele de cortiça, gente. É uma armadura natural. Então vamos lá, forma selvagem, relembrando, você se transforma em um animal feroz, como um urso ou lobo gigante. Você pode lançar forma selvagem uma vez por combate, gasta 2 PM e recebe mais 1 em sua força. Teoricamente, então, o Rafeldon de Boelson pode ter até 10 de força aqui, né? Então, sensacional, fica até o fim do combate, 2 PM, tranquilão. Cura, com esta prece você canaliza energia e cura os elementos em si mesmo ou em qualquer criatura que toque. Você pode lançar cura a qualquer momento fora de combate. Você gasta 3 PM e recupera 1d6 pontos de vida. Também é bom. Porque quando a gente não tem ração de viagem, é o que resta. Se a gente tiver PM também, né? Também tem essa. Mas é isso. Achei boa e meio que emergente, né? De forma, quando tiver alguma emergência, a gente utiliza essa cura aqui. O pele de cortiça, como eu falei, uma armadura, basicamente, né? Essa magia transforma sua pele em casca de árvore. Você pode lançar pele de cortiça uma vez por combate. Você gasta 2 PM e diminui todo o dano sofrido por você em 2 até o fim do combate. Nossa, eu achei muito bom. E dentre, né, como eu falei, que eu escolhi aqui o eclético. O eclético é o invocar, o poder fúria. Mas cadê o eclético aqui, hein, gente? O eclético é bom de eu explicar para vocês também. Eu acabei esquecendo de colocar, se eu não me engano, aqui na lista. Mas eu peguei o invocar monstro. Esta magia invoca um monstro que avança e ataca seus inimigos. O monstro pode ter qualquer forma, é bem grande o texto, né? Escolhida por você. Eu acho que eu vou escolher ainda, né? Ainda não defini, mas quando acontecer de utilizar já vai estar pronto. E aí a gente pode utilizar em um combate que seja individual ou com mais inimigos. Gasta 3 PM e aí você cria um personagem que teoricamente vai te dar mais 10 pontos de vida, né? E também uma possibilidade de você conseguir, com a probabilidade dos dados, vencer com força 7, né?
um inimigo. Se acaso não acontecer, você pode tentar tirar algum dano dele, e aí depois entra com o seu personagem e tudo mais. No caso, o Rafeldon de Boelson vai entrar depois nesse sentido. Se ele for morto, né, você deve continuar o combate aí, como a gente já falou. Então, gente, eu acho que é isso. O poder eclético, vamos lá. Eu acabei, talvez, não explicando certinho o eclético, né, que eu peguei. Então, o eclético ele vai nos dizer que você escolhe uma magia da lista, você pode lançar essa magia. Além de tudo, a gente pode gastar 2 PM para se tornar treinado em uma perícia por um uso. Esse é o que a gente não pode esquecer, que eu achei muito bom também. Então eu vou colocar aqui o eclético. E aí a gente vai, para não esquecer que a gente pode utilizar, gastar 2 PM para ser treinado numa perícia caso aparecer. Lembrando que quando a gente passa a ser treinado, a gente ganha bônus, né, nessa rolagem de habilidade para tentar passar nesse teste. Então, acho que basicamente, pessoal, é isso que eu queria dizer aqui, trazer para vocês. Espero que tenha ficado interessante esse vídeo. Foi mais para relembrar também um pouco do que é o que é o jogo e como que você pode criar e personalizar a sua ficha. Se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários, vamos trocar sempre a respeito. Se você já utilizou um druida na sua campanha, comenta aí se é um bom negócio. Eu estou muito animado, empolgado para ver qual vai ser a jornada de Rafeldon, de Boelson, para ver se a gente vai conquistar com ele a coroa de Ghana. Por enquanto eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora e até o próximo episódio, trazendo aí a nova jornada desse humano druida. Espero que dê tudo certo. Curta o vídeo, compartilha, inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu e até o próximo episódio. Valeu!